Oi, pessoal. Estou aqui gravando esse vídeo posteriormente ao Meetup, o que fazer com 97% que não estão prontos para comprar, porque eu esqueci de começar a gravar o treinamento no começo, né, enfim, na emoção, e não queria deixar de passar de forma gravada também, né, para que vocês possam consultar alguns conceitos que a gente viu no início do treinamento. Então, vai ser um vídeo rápido, prometo, e vou passar pelos principais conceitos ali, deixando o exercício para vocês fazerem aí por conta, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente acompanhar a apresentação. E vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês pensem num estádio. Escolhi o Beira-Rio, porque eu sou colorada, mas qualquer estádio de futebol, um estádio bem grande de futebol, cheio de prospects, possíveis compradores seus. Se você chegar lá e falar assim, pessoal, quem aqui quer comprar o meu produto ou o meu serviço? No meu caso aqui, pessoal, quem aqui está pronto para comprar uma plataforma de chatbot de conversão? 90% das pessoas que estão nesse estádio levantariam e iam embora. 7% estariam dispostos a te ouvir e 3% estariam prontos para comprar. Esse conceito, ele é muito importante para a gente entender que nem todo mundo está afim de comprar de você. Esse é o conceito do Chet Holmes, que escreveu o livro A Máquina Definitiva de Vendas e trouxe esse conceito dentro de uma pirâmide, que mostra exatamente esse dado que eu trouxe, de 3% que chegam até você, estão prontos para comprar, estão comprando agora. 6 a 7 estão dispostos a ouvir. 30% não está pensando nisso. 30% acredita não estar interessado nisso. E outros 30% realmente não estão interessados e nunca sequer vão comprar de você. Então, qualquer semelhança aqui, né, dessa pirâmide com uma outra que a gente conhece não é mera coincidência. Se a gente inverte a pirâmide, a gente entende que trabalhar só nesse fundo desse funil, com certeza vai ter menos gente ali que está afim do nosso produto. E entender isso é importante para que a gente consiga estruturar uma jornada, né, um funil que leve a pessoa que ainda não está afim do meu produto para a próxima etapa, que ela começar a ficar afim do meu produto, ela começar a considerar a solução, né, que é o meu produto, e ela decidir comprar o meu produto também. Então, a pirâmide mostra que se a gente trabalhar cada etapa dessa, a gente consegue levar um visitante para se tornar um lead, para se tornar uma oportunidade e se tornar um cliente. Então, aqui a gente tem alguns conceitos misturados na mesma imagem. E aqui a gente tem esse mesmo conceito de forma linear, né? Então, não agora dentro do funil, mas pensando na jornada, em como mapear essa jornada, em o que eu faço, né, para entender qual é o comportamento do meu usuário aqui dentro dessa jornada. Primeiro, a gente tem que pensar que ele é atingido por diversas formas, né? Falando sobre a dor que você, o seu produto, o seu serviço soluciona. Então, pensa que o seu cliente tem uma dor. E ele vai ver insights, blogs, ele vai ver anúncios, ele vai receber e-mails, ele vai ver posts em redes sociais, ele vai ver pessoas falando da marca, ele vai ter contato com um serviço ou com um produto parecido ou até mesmo com o seu. Então, tudo isso vai acontecer durante essa jornada. Por isso, é importante a gente pensar que essa jornada ela não é linear. Ele vai sair do aprendizado descoberta, vai passar pelo reconhecimento do problema, pela consideração da solução e pela decisão de compra, tudo comigo? Não. Porque todo esse bombardeio de informação que está chegando para ele por todos esses canais que eu citei anteriormente, não são necessariamente só da sua empresa que estão chegando. Tem outros concorrentes, tem outras pessoas falando sobre isso, e isso vai impactar o seu lead de diversas formas. Então, a gente tem que entender que essa jornada ela não é linear, que ele pode sair do aprendizado descoberto e pular para a decisão de compra ou pular para a consideração da solução. E o que é importante nesse caso? A gente entender quais são os desafios, as dúvidas, as dores, os problemas, as necessidades, as objeções que um lead vai ter em cada etapa dessa jornada, para garantir que você, eu, enfim, nós, teremos construído conteúdos informativos o suficiente para que em qualquer momento dessa jornada, que não é linear, que o lead pule de uma etapa para outra, ele encontre a informação que ele precisa para ele conseguir
avançar mais uma etapa dentro do nosso funil. Então, a jornada de compra ela serve para isso. Não para a gente mapear e idealizar que o lead vai entrar por uma porta, vai sair pela outra, vai fazer esse caminho certinho, vai fazer em tantos dias e eu vou ter tantas vendas. Não é essa a previsibilidade que a gente tem. Todos os números do marketing, eles vão ser com base no seu negócio, em como o seu lead se comporta, como o seu usuário se comporta. E a informação que você traz para ele, no formato que você traz para ele, pode sim diminuir o ciclo de venda. E aí, isso está 100% conectado à experiência desse usuário. Então, vale dizer que nenhuma jornada vai ser eterna, né? Que é praticamente impossível que desde o começo a gente consiga mapear realmente todas as dores, todos os problemas, todas as dúvidas, todos os desafios e colocar no melhor formato, por exemplo, para o nosso cliente, né? Para o nosso lead. Então, além de pensar que ela não vai ser eterna e que ela precisa estar sempre sendo otimizada com base nos dados da sua estratégia, que você extrai dos leads que estão convertendo, do seu Google Analytics, do seu dashboard da Leadster, trazer para dentro dessa estratégia para otimizar a jornada que você já mapeou anteriormente, pensar que você está fazendo essa jornada para uma pessoa. Para uma pessoa que tem as suas dores, as suas dificuldades, o interesse específico no seu produto ou no seu serviço. E você pode ter mais de uma. Você pode ter uma jornada de compra para cada pessoa. E, às vezes, as dúvidas serão diferentes, mas elas precisam ser explicadas de outra forma. Outro formato de conteúdo ou enfatizando um benefício em específico para aquela pessoa. Então, pensar para aquela pessoa. Então, pensar em quem são, qual é o interesse de cada tipo de cliente que você tem em você, vai permitir com que você personalize ainda mais a comunicação com ele e ele se aproxime mais da sua marca, confie mais em você, junto com todas as outras estratégias ali de visibilidade, de confiança e segurança que você pode passar para o cliente, certo? Então, agora a gente parte para falar em como chamar a atenção desse visitante, né? E falar sobre a sua necessidade, usando o que? A Leadster, claro. Então, aqui a gente traz uma ideia do topo do funil, né? Então, a gente trabalhar com o aprendizado e descoberta e reconhecimento do problema, quando a pessoa está lá no comecinho e ela ainda não entendeu que ela tem um problema, o que a gente pode fazer, como que a gente pode chamar a atenção dela? A gente pode usar, ali dentro da Leadster mesmo, por segmento, e escolher o tipo, né? Vocês veem aqui nessa marcação que tem o tipo do momento ali da jornada. E esse tipo de descoberta, ele vai trazer uma amplitude ali para o cenário. Ele não vai estar tão direcionado à dor da pessoa, até porque ela ainda não sabe que tem uma dor. Então, vai ser algo mais amplo para que a gente consiga captar ela e depois da sequência em levar ela para o fundo do funil, né? Ou se ela já estiver pronta aqui logo depois para pular para o fundo do funil, também é uma opção que deve estar disponível para ela em todos os momentos, né? E aí aqui eu queria só, né, trazer o exercício para que vocês possam praticar, que é um exercício de construir uma jornada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de você ter uma empresa de treinamentos corporativos e do outro lado você tem um coordenador de vendas que não bateu a meta nos últimos meses. E aí a gente pode começar mapeando as razões que podem causar essa dificuldade na vida dele. Então, mapear o que pode estar acontecendo, né, para causar essa dificuldade, os impactos que esse problema pode ter na vida dele, o que ele pode fazer para resolver e quais são as dúvidas dele antes de comprar. Para quê? Para que a gente consiga colocar isso dentro da jornada. Então, fazer esses questionamentos, estudar essa persona e imaginar o que ela pode estar passando é um estudo profundo e que pode trazer muito resultado para a estratégia e complementar muito bem, pegando essas outras pessoas que não estão prontas, não são os 3%, não chegaram ali já com todas essas informações, não entenderam ainda a razão que pode estar causando a dificuldade, nenhum impacto que isso pode ter na vida, ou que tem solução sequer para esse problema, para depois começar a tirar as dúvidas de comprar. Então, a gente tem aqui uma amplitude aí, um contexto muito grande para ser estudado e para ser explicado para o seu lead antes que ele chegue para a equipe de vendas, antes que ele chegue até o carrinho de compra ali para finalizar a sua compra, tá bem? Bom, os conceitos são esses, o resto do treinamento vocês podem ver no outro vídeo e qualquer dúvida, contem aí comigo. Um abraço. Bom, vou começar a gravar agora. Olha só, desculpa, Caio, pessoal. Acabei de ver que eu não gravei. Vamos lá.
Falando agora da consideração da solução. Quando a gente tem, aqui no setor jurídico, de seguros, telefonia e internet também, pessoas que já estão considerando a solução, né, que já enxergaram o problema que elas têm, a chamada do chatbot que vai ali no site, ela também pode mudar. Claro, ela pode mudar de acordo com a página do site, ela pode mudar de acordo com a campanha que vocês estão colocando para rodar, ela pode mudar de acordo com a última ação que o lead teve, enfim. O importante é que a gente tenha, e o que eu quero trazer aqui, principalmente sobre a Leadster para vocês, é isso, que a gente tenha chamadas diferentes espalhadas dentro do site. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente entenda o momento da jornada que as pessoas estão chegando. Isso significa que de uma etapa elas vão para a próxima? Não. Como eu falei para vocês antes, pode ser que da etapa que elas chegaram, elas pulem para a última ou elas até voltem para a primeira. Então, por isso que é importante mapear a jornada de qualquer forma e disponibilizar esses materiais. Mas a chamada, o que vai captar o interesse dela de verdade, é aquilo que vocês já sabem. É quando a gente está falando sobre o interesse que ela tem. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos de consideração da solução, como, por exemplo, qual a sua necessidade jurídica hoje? Precisa de um advogado? Posso te ajudar a economizar até 30% no seu plano de saúde? Deseja uma internet fibra ótica de alta velocidade com suporte local? A gente está trazendo aqui já o problema dessa pessoa. Ela já sabe que ela tem um problema, então quando ela vê esse problema escrito na mensagem do chatbot, é muito mais possível que ela venha incomoda no nosso chat. Tem alguém com o microfone aberto. E aí, agora, eu quero fazer um segundo exercício aqui com vocês de jornada, só que esse um pouquinho diferente. Nesse caso, nós somos um provedor de internet, a Infoway ali no caso. Eu sou um provedor de internet, eu sou uma loja de rua. E aí eu quero que vocês pensem que tem uma pessoa passando, e essa pessoa é um designer, que trabalha em casa. E ele precisa ligar 2 vezes por semana para a operadora de internet dele, porque a conexão dele falha o tempo todo e ele está exausto de não conseguir trabalhar direito. E aí ele está andando na rua, vamos supor, naqueles primórdios, como os faziam os astecas e os maias. Ele está andando na rua e ele vê uma loja de algo que ele nem imagina direito o que é. Mas ele vê, poxa, provedor de internet, eu tô com um problemão em casa com esse negócio de internet, deixa eu entrar aqui para ver o que eles fazem. E aí ele entra nessa loja, mas sem saber muito bem o que eles fazem, qual que é a diferença, enfim, é só uma loja diferente daquela que ele já tem contratado. Aí eu quero que vocês me digam 4 perguntas que vocês acham que esse designer faria para a loja de provedor de internet, considerando esse problema que eu trouxe aqui para vocês que ele já tem e o momento que ele já está. Um momento de quê? De eu entendi que eu tenho um problema e eu estou começando a ver que tem outras soluções no mercado. O que vocês acham que ele perguntaria? Renan, eu vi que você levantou a mão. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Então tá. Está configurado o atalho aqui. Eu estava digitando no... De boa. Funciona na minha região. Muito bom. Boa, Thaís. Funciona na minha região. Já é uma ótima pergunta. Acho que é a primeira, né? Fica caindo. Perfeito. Eu acho que eles não vão responder que sim. Mas é claro que é uma boa pergunta. Eu nem entraria, pediria referências a alguém que já utiliza o serviço. Perfeito. O Rodrigo só ia passar, anotar o nome e ia perguntar para o pessoal ali da região se alguém utiliza esse provedor. Perfeito. Velocidade, preço. Funciona na minha região, fica caindo. O que mais? O que vocês acham que ele perguntaria? Quantos gigas? Muito bom. Será que ele perguntaria a diferença entre isso mesmo, entre a fibra ótica e o cabo? Enfim, eu entendo pouquíssimo disso, então eu realmente pediria para me explicarem tudo. Iria no Reclame Aqui direto. Muito bom, perfeito. Então, aqui, gente, a gente está fazendo... possui algum case de sucesso que possa me mostrar para minha demanda? Muito bom. Como que funciona o suporte? Perfeito. Qual o horário do suporte também, né? Se tem secretária eletrônica, quantos dígitos tem nela? Brincadeira. Quais as vantagens de ter a sua rede? Ótima pergunta. Maravilha. Como funciona o suporte? A Carol trouxe aqui também. Então, aqui, gente, vocês estão, mais uma vez, construindo uma jornada. Quando a gente pensa nesse exercício, desconto para sair da concorrência, perfeito. Quais as vantagens de ter sua rede?
Se eu tiver um problema, em quanto tempo vocês respondem ou arrumam? Maravilha. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem o quê? A visão de vocês, enquanto pessoas que também usam internet e que provavelmente já tiveram problemas com a internet, usando o conhecimento de vocês para predizer aquilo que esse designer pode pensar, que ele pode estar tendo dúvida, que ele pode estar questionando, enfim, que ele pode trazer como objeção. Então, uma outra forma da gente começar esse mapeamento de jornada, talvez até antes de passar para aquela etapa que a gente fez agora, seja mapear essas perguntas, as dúvidas, os questionamentos, as objeções, tudo aquilo que uma pessoa pode te perguntar quando ela entra na sua loja. Pode ser que ela entre na loja e, com uma resposta, só respondendo o preço, ela já queira trocar. Isso significa que ela tem uma prioridade específica, mas outras pessoas têm outras prioridades. As dúvidas, os questionamentos que vocês trouxeram aqui, montar um FAQ, muito bem, Renan, exatamente, usar isso e montar um FAQ. Um FAQ que pode estar disponível no site, só que não só um FAQ que você espera que ele vá acessar. Você tem que considerar que, se você quer que o seu lead faça um caminho, você tem que indicar esse caminho para ele. Ele não vai fazer sozinho. Então, como que a gente faz com que essas informações todas cheguem para o nosso lead? Com as estratégias que vocês já conhecem. Com e-mail marketing, fluxo de e-mail segmentado, anúncio de remarketing, mensagem no WhatsApp, que seja, dependendo do lead. Mas e-mail é a principal. Apesar de e-mail, a gente não abrir todos os e-mails, a gente abre o e-mail que é feito para a gente, direcionado para a gente, personalizado para a gente. Se é do nosso interesse, se resolve a nossa dor e o nosso problema, provavelmente a gente vai abrir aquele e-mail. Pode ser que não na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, mas na quarta, na quinta, e pode ser que não seja nem a abertura desse e-mail, mas só de saber que aquela empresa está ali, de ver o assunto do e-mail, na hora que eu vou efetivamente procurar por uma solução, essa empresa está na minha mente. Eu vou atrás dela porque ela já está ali, me mandando os materiais, trabalhando em cima da minha dor, e não falando qualquer coisa, mas falando aquilo que eu preciso escutar, aquilo que eu preciso para me educar e entender como sair daquela minha situação. Então, o maior exercício que eu indico para vocês, e eu trouxe aqui até a ideia do post-it, depois na fonte aqui desse material, vocês vão ver que tem um link do Google Think My Business, não lembro exatamente o nome, que ele passa exatamente esse exercício, de você pegar em post-its, escrever as dúvidas do cliente, e depois que escrever, entende em qual momento da jornada elas estão. Quando ele está perguntando sobre preço, ele está no momento. Mas quando ele está perguntando as vantagens de ter a rede, ele pode estar em outro momento. Como funciona o suporte, em outro momento. A hora que ele vai no Reclame Aqui, você não tem como mandar um e-mail. Mas se você sabe que nessa hora ele vai no Reclame Aqui, já prepara como isso vai chegar para ele. Principalmente se você tiver uma reclamação negativa no Reclame Aqui, né? Mas se não tiver nenhuma negativa, ou se tiver, trata ela, porque você sabe que ele vai até lá, você sabe que seu prospect tem esse costume. Então, mapear as dúvidas e os touch points vão fazer com que você garanta que as coisas funcionem automaticamente sem você ter que olhar. Nesse caso aqui, a gente precisaria do quê? De um vendedor dentro dessa loja para atender essa pessoa. Um vendedor que vai perguntar, vai responder, vai perguntar, vai responder. Só que na internet a gente não tem esse vendedor. A pessoa entra no seu site, ela vai se educar dentro dos seus fluxos, dentro dos materiais, e depois ela vai comprar de você. Então, a gente precisa garantir que esse vendedor faça o trabalho dele antes e deixe tudo organizado para essa pessoa conseguir se educar sozinha, conseguir avançar no funil e chegar até a decisão de compra. Beleza? Alguém tem algo a acrescentar aqui? Não? Então, vamos para a próxima. Aqui eu trouxe alguns exemplos daí dos 10%, não são só os 3%, mas aqueles que estão considerando comprar e decidindo comprar. São aquelas pessoas que estão no fundo do funil, são em menor volume, as que provavelmente já passaram por essa jornada inteira, se não com você, com outras empresas, né? Então, por isso que eu trouxe aquilo de que nem sempre a jornada é linear, nem sempre a gente vai conseguir medir exatamente todos os touches que aquela pessoa teve com a gente antes de decidir comprar, porque ela pode ter feito isso com outras empresas, ela pode ter feito isso em outros fluxos de automação e chegou até você na hora que ela estava considerando a solução, procurando por concorrente, e algo chamou a atenção dela, ela colocou você na jogada também. Então,
o mercado todo contribui para a educação dos seus leads. Quando você tem mais concorrentes, é até melhor, porque você tem mais gente te ajudando a educar. Se você tem pouco concorrente, é você que precisa educar essas pessoas. É difícil que elas cheguem sozinhas à conclusão do problema e da solução. É para isso que a gente está aqui, para fazer uma venda como se fosse numa loja, só que online. Então, se ela chegar no seu site, já tendo passado por por todo o resto da jornada, né, já tendo entendido o problema, considerado outras soluções e quer comprar, a gente pode trazer algo mais voltado até para o sentimento dela, né, para aquilo que é urgente naquele momento para fazer ela comprar. Por exemplo, uma mãe que está escolhendo uma escola para o filho, que tal agendar uma aula experimental? É um último passo, ver se a criança realmente gosta da escola antes de contratar. Então, eu já estou trazendo para ela uma ideia que talvez nem ela tenha, para ela resolver aquilo ali de vez e falar, pronto, é essa escola que eu quero. Na venda de produtos, você gostaria de realizar o seu orçamento em 5 minutos? É rápido, é fácil. Manda para mim, vou te responder o seu orçamento, você já vai contratar de mim. Você não vai precisar pedir, esperar, chegar, responder um formulário, que eu nunca mais sei quando vai chegar o retorno. Não, vai acontecer rápido. E o software, por exemplo, o teste, claro. A pessoa que está testando, que já está em contato com o produto, tem muito mais chance de comprar. Então, se ela já está nessa decisão de compra e eu trago essa chamada para ela, provavelmente ela vai converter. E depois, na hora de entrar em contato com essa pessoa, isso também é muito importante, gente. A gente tem que usar o discurso de acordo com a jornada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de perfil e interesse, e aí vou entrar um pouco mais nesse assunto, mas se eu entro em contato com o lead, que, por exemplo, converteu numa chamada aqui de qual a necessidade jurídica hoje precisa de um advogado, eu preciso falar com ele sobre esse material, sobre esse conteúdo. O mais mágico do marketing digital, eu diria, para a equipe de vendas, é a gente conseguir munir o vendedor das informações que aconteceram aqui dos passos do lead antes de chegar lá para a equipe de vendas. Então, utilizar o que ele tem de interesse para conseguir concluir a venda lá no final. Beleza? Bom, então agora vamos falar de aumentar o interesse desse lead, entendendo e ajudando a solucionar a dor dele. O que a gente faz com os leads que a gente gera ali dentro da Liz, né? O que a gente pode fazer com esses leads? A gente pode usar as informações que a gente capta deles para segmentar a base por perfil e enviar fluxos de e-mail personalizados. Isso permite que as interações com as ações de marketing aqueçam esse lead. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico aqui, mas ele é bem importante. Porque enquanto a gente está vendo aqui na vertical o perfil desse lead, na horizontal a gente está vendo o interesse dele. Se o lead tem um perfil muito bom, um perfil A para mim lá em cima, que é, enfim, é um perfil que mais chega perto da minha persona, né, que tem as qualidades para fazer a compra, o interesse que ele precisa ter para o meu time de vendas entrar em contato com ele é menor. Se ele tem um perfil um pouquinho abaixo, o interesse precisa ser um pouquinho maior. E assim por diante. Quanto mais interesse ele tem, mais chance dele falar com o meu time de vendas e entender do que eu estou falando e não ser uma cold call e efetivamente fechar a compra. Se ele tem interesse, se ele interagiu com as minhas ações, ele sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando grego quando eu entro em contato com ele. Ele tem uma dor. Eu vi que ele leu um material sobre isso, que ele baixou um outro material que eu fiz sobre isso, ele abriu o meu e-mail sobre isso. Então, na hora que eu vou falar com ele, ele já está interessado. Quando ele tem o perfil, não necessariamente ele precisa de todo o interesse, porque se ele tem o perfil, eu tenho aquilo que vai resolver o problema dele. Então, é bem bacana a gente usar esse gráfico para pensar quando entregar um lead para o time de vendas, quando que eu vou mandar esse lead para um CRM e quando que eu vou colocar esse lead num fluxo de nutrição. Se eu estou gerando um lead que não está no fundo do funil, não faz sentido eu mandar esse lead para o CRM. Por quê? A menos que ele tenha um perfil muito, muito bom. Um perfil muito bom no sentido de, poxa, ele tem todas as características que eu preciso, ele me respondeu que tem todas as características e ele converteu no material meu. Ou ele converteu em 2, ou ele converteu em 3. A gente só vai saber quando a gente testar, né, sobre o nosso negócio. Eu preciso que ele baixe 2 materiais para minha equipe de vendas falar com ele. Se ele tiver um perfil muito bom, legal, não está funcionando. Com 2 materiais, mesmo assim, o nosso time não está conseguindo abordar essa pessoa. Então são 4 materiais que ele precisa consumir antes do meu time de vendas entrar em contato com ele. E colocar isso dentro dessa escadinha. Se o maior perfil precisa de menos contatos, aí a gente vai descendo isso na escada e pensa em números aqui, né? Vamos dizer assim, o perfil tem A, B, C e D. O interesse a gente pode ir somando de 10 em 10. Ele abriu um e-mail, eu dou 10 pontos para ele. Ele abriu um e-mail de fundo de funil e clicou nesse e-mail, eu dou 40 pontos para ele. Ele
visitou um post blog meu sobre um assunto importante, um assunto que para mim é fundo de funil também. Dou mais 40 pontos para ele. E aí eu vou medindo em pontos qual é o interesse que ele tem e o perfil que ele tem aqui de acordo com as respostas de qualificação que ele me dá, para poder entrar em contato com esse lead ou mandar ele para um fluxo de nutrição. Ingrid, quando desse fluxo de nutrição que eu vou mandar ele para a equipe de vendas? Quando ele mostrar mais interesse. Ou o perfil dele mudar também, né? O que pode acontecer. Acho interessante gravar um vídeo ou vídeos para que ele entenda o próximo passo. Acho muito interessante, Alcineia, muito interessante mesmo. Dependendo, assim, da dúvida que ele tem. Quando a gente levanta as dúvidas do lead, as objeções e as necessidades, depois o próximo passo é pensar que formato de material que eu posso entregar isso para ele. Vou mandar por e-mail? Vou. Mas vou mandar por e-mail escrito? Vou mandar um vídeo? Vou mandar uma imagem? Vou mandar um PDF? Vou mandar um guia? No finalzinho da apresentação, eu tenho uma lista aqui de ideias de conteúdos que vocês podem criar e utilizar para tentar conversar com esse lead. Eu mandei um vídeo. Mandei vídeo para minha base inteira. Todo lead que converte na landing page que eu fiz de meio de funil, de consideração da solução, eu estou mandando um vídeo comparando a minha ferramenta com a ferramenta do meu concorrente. E aí, ninguém assistiu. Sei lá, de 200 e-mails que eu consegui mandar, 100 pessoas abriram, foi uma boa taxa de abertura, mas só 10% assistiram. Então, será que se eu trouxer isso em um outro formato vai funcionar melhor? O que eu quero dizer? Testem, gente. Não deixem de testar. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E quanto mais a gente estuda e aprofunda a jornada do nosso cliente, mais a gente tem ideia de tipos, formatos, ideias de conteúdos que a gente pode trazer para que esse lead entenda, né, o que eu posso oferecer para ele, para que o interesse dele cresça. E quando a gente fala de interesse, poxa, vocês trouxeram aqui várias ideias. Prova social, autoridade, gatilhos mentais que a gente pode utilizar para aumentar esse interesse, mas também lembrar de impactar na dor desse lead. Fazer ele lembrar que essa dor incomoda e que se ele não resolver isso logo, essa dor vai crescer, esse problema vai aumentar e você já está avisando desde cedo, né? Então, trabalhar a régua de relacionamento com base no perfil e interesse e trazer essas informações da onde? Lá de dentro da Leadster. Vocês podem usar as condicionais no fluxo do chatbot, primeiro, para identificar leads qualificados, né? Usar essa segmentação da sua base, ou seja, aqui no lado direito eu trouxe um exemplo de imobiliária. Eu posso segmentar minha base para quem quer comprar e para quem quer alugar. Já vão ser comunicações completamente diferentes. A chance de eu aumentar minha taxa de abertura falando com quem quer alugar um apartamento sobre alugar apartamento e não comprar casas e alugar apartamentos é muito maior. Eu estou falando direcionadamente com uma pessoa. Da mesma forma como a gente converte mais lá no site, falando de forma personalizada, a gente converte mais falando escondido na caixa de e-mail da pessoa diretamente com ela. Então, trazer essas informações que vocês qualificam o lead lá dentro da Leadster para a estratégia de nutrição é muito importante. Descartar os leads desqualificados, né? Também é muito importante. Você entrega, assim, mais tempo para os vendedores. Então eu sou uma imobiliária que não aluga. Tá bom. Quando ele chega aqui e responde para mim que ele quer alugar, eu falo para ele que a gente não faz esse serviço e fico só com os leads de comprar. Só esses que eu mando para a equipe de vendas. Então, deixo de perder tempo dos vendedores com um lead que eu nem deveria estar falando. E uma conversa personalizada, que vai entregar, claro, mais confiança para esse lead que está conversando contigo. Ele vê que você está falando sobre a dor dele e não genericamente, como todo mundo fala com todo mundo na internet. Uma outra ideia, que eu não posso deixar de dizer, são as chamadas inteligentes. Se a gente está falando aqui de momentos diferentes da jornada, nada melhor que a chamada inteligente para conseguir melhorar nossa taxa de conversão ali dentro da página, trabalhando outros momentos da jornada. Porque se eu trago uma chamada ali, inicial, dentro do site, e passou 20 segundos que o meu lead está na página, e o visitante está na página, e o tempo de permanência médio na minha página é de 1 minuto, depois desses 20 segundos, eu posso trocar essa chamada para uma outra chamada de outro momento da jornada para entender se as pessoas que estão chegando nessa página não estão chegando num momento que eu ainda não tinha considerado. Ou se a gente conseguir também fazer isso até pela campanha, segmentar a chamada pela campanha, fazer um teste AB, né? Então, usem a chamada inteligente, avalie o tempo de permanência que ele já tem na página e capta esses visitantes em diferentes momentos da jornada. Testem. Entendam se as pessoas estão chegando para vocês em outros momentos e se vocês estão dando todas as informações que elas precisam para avançar.
Se vocês não derem, elas não vão encontrar sozinhas. Beleza? Oi, Ingrid. Oi. Só volta no outro slide, por favor. Só para contribuir aí para a galera, que quando a gente também está falando de entender o momento, né, e coisas assim, a gente, no marketing mesmo, a gente coloca pontuações. Então, né, como a Ingrid colocou, ele baixou tantos materiais, eu dou tantos pontos para cada material que ele baixou. E esse conceito, ele também se aplica na Leadster. Porque ali, se vocês virem, alguns de vocês já conhecem, mas é sempre interessante a gente usar o lead scoring, né? A gente consegue dar uma nota para esse lead baseado na informação que ele me deu, né? Então, por exemplo, se o nosso caso ali, no exemplo da Ingrid, a gente até faz os dois, mas, por exemplo, a gente prefere muito mais vender do que alugar, né? Enquanto imobiliária, por exemplo, a gente poderia colocar, por exemplo, 5 foguinhos, né? Que é a nota que a gente usa ali, para o lead que responder comprar, e 3 foguinhos, por exemplo, para o lead que responder alugar, tá? Então, é interessante também da gente ir qualificando e dando essa nota, entendendo o momento que esse lead está, muitas vezes, né? Para realmente fazer essa abordagem, para tomar decisões a ele. Essa informação, ela vai para um CRM, ela vai para um software de automação, por exemplo, que a gente também consegue trabalhar ele lá dentro. Então, é outro recurso aí que a gente pode colocar também, tá? Então, desculpa te interromper, só queria adicionar isso aí. Boa, Caio. Depois que eu bati o print que eu lembrei dos foguinhos, aí eu não coloquei, mas que bom que você lembrou de falar. Valeu. Cássio, já vou te responder, são perguntas muito boas, tá? Mas vou só finalizar aqui, que já estamos bem no finalzinho, para cumprir o tempo do pessoal aí, que pode ter outro compromisso. Eu repeti aqui o slide sem querer. Mas aqui, gente, eu vou já trazer os próximos passos, tá? Que é um checklist básico de tudo que eu falei, para vocês refletirem, fazerem de novo, e de novo, e de novo. Como eu falei e repito, o negócio é testar, fazer mais uma vez, revisar essa jornada. A jornada nunca vai estar pronta, tá? Isso é algo que eu vou já deixar claro para vocês. Deixem o coração de vocês calminho, porque normalmente vocês vão voltar e ver que algo que vocês acharam não era verdade, aquela informação, às vezes o lead nem precisava, ele já chega com isso pronto. Então, é importante primeiro mapear, testar para entender e continuar otimizando. É assim que a gente vai aumentar o resultado. Vocês sabem que não adianta ficar colocando mais dinheiro nas campanhas de marketing. Adianta a gente olhar para os dados, mensurar aquilo que a gente está fazendo para otimizar e encontrar o melhor caminho para cada negócio. Então, levantar as dúvidas dos possíveis compradores, elaborar essas respostas, definir o melhor formato de material para divulgar essas informações, montar os fluxos de e-mail que vão levar essa informação até o lead, qualificar e segmentar essa base para otimizar os fluxos de e-mail e usar a campanha de remarketing para complementar essa jornada. Diria que são os pontos principais aqui para a gente conseguir abraçar uma boa jornada de compra e ter mais dados sobre os nossos leads. Aqui, eu tenho os exemplos de formatos de material que eu consegui coletar aqui para compartilhar com vocês. Então, vocês já estão mais acostumados, né? A ver guia, e-book, webinar. Mas é muito legal quando a gente trabalha com infográfico, algo mais visual, um post-blog, um dicionário para termos da área, por exemplo, se for uma área um pouco mais complexa. Informativos para impressão, algo que você consiga passar para o seu lead para ele imprimir, por exemplo, e distribuir entre os colaboradores da empresa, ou divulgar, não imprimir, né, sustentabilidade, mas mandar por e-mail para o pessoal, para educar, enfim, alguém da empresa. Trilha de e-mail, algo que, tipo, está buscando por imóveis, assina aqui, eu vou te mandar 14 imóveis por semana, 14 imóveis no mês, para você considerar o melhor para você. Dar um número fixo, uma trilha de e-mail para a pessoa que ela vai saber exatamente o que ela vai receber durante aquele período. Um plano de estudos, um checklist, um podcast, ferramentas e calculadoras que vão ajudar a pessoa numa dor específica, planilhas, artigos técnicos, leis comentadas, enfim, são inúmeros formatos de material. Só que para definir esse formato de material, primeiro a gente tem que elaborar as respostas para as perguntas dos leads. E aí vocês vão conseguir imaginar mais ainda. É um vídeo que eu tenho que fazer? É um checklist? É um e-book? É um webinar? O que eu faço para passar essa informação para o meu lead? E testem. Testem bastante. Usem isso dentro dos fluxos de e-mail. Não esqueçam de criar CTA o tempo todo para o seu lead. E não esqueçam que a jornada não é linear. Se a jornada não é linear, sempre deem a opção do seu lead comprar. Ele pode estar no comecinho da jornada, ele pode estar me respondendo lá no meu fluxo que, poxa, ele ainda está reconhecendo o problema? Sim, mas tenha a opção sempre dele avançar nessa jornada mais rápido, porque é possível que ele avance, e é bem melhor você estar ali para quando ele vai avançar, do que
ele encontrar o seu concorrente pronto e não você. Tá bem? Respondendo o Cássio, sugestão de pontuação para esse lead dentro do Active. Sim, a Active Campaign tem o lead scoring dentro da plataforma. Não sei se são em todos os planos, mas eu utilizo a pontuação de lead dentro da Active. Também já utilizei dentro da RD. E dá para fazer exatamente dessa forma. Você pontua tanto o perfil quanto o interesse da pessoa. Inclusive, na Active, você consegue usar essa pontuação por um período específico. Você pode escolher que esses pontos expirem depois de um certo tempo. Isso é bem legal. Então, se você quer fazer alguma ação sazonal, por exemplo, né, que o lead visitou tantas páginas, mas no mês que vem eu já quero que essa pontuação de páginas zere para começar a contar de novo, dá para fazer isso lá dentro também. Então, é bem legal fazer essa ação dentro do Active, você consegue fazer fluxos, inclusive, que vão a partir de certa pontuação, isso é bem bacana. Então, a gente passa aqui para algumas coisas mais complexas de automação, fala assim, todo lead que tiver interesse acima de 100 vai receber esse fluxo aqui. Então, a gente para de falar só daquela segmentação básica de perfil e passa a falar de algo um pouco maior, que é quantos materiais ele consumiu, e agora eu acho que ele já está pronto para receber isso daqui. Então, dá para fazer na Active sim. E a dificuldade de criar esses testes e analisar o que mais dá certo, Rafael, eu te recomendo fortemente anotar numa planilha. Eu gosto muito de planilhas, eu me organizo muito bem com planilhas, mas uma forma bacana de acompanhar se os testes estão dando certo, o que você está fazendo é registrar. Então, se você tiver uma planilha, colocando ali qual que é o teste, qual que é o período que você vai analisar esse teste, e qual que é o resultado que esse teste deu, toda vez que você for fazer um novo teste, você anotar aquilo ali dali, você vai ter um grande arsenal de dados do seu próprio negócio, até dos próprios pensamentos que tu já teve, para chegar num resultado diferente, não repetir algo que tu já fez. Então, registra isso, apesar dos dados ficarem guardados em todas as plataformas, registra isso de uma forma visual para ti. Tenho certeza que você vai conseguir ir acompanhando e melhorando esses resultados também. Se precisar de ajuda com isso também, a gente pode trocar uma ideia depois. Beleza? Mas alguém tem mais alguma dúvida, gente? É isso.